Não esconda as suas emoções de Jesus. Viva intensamente as suas emoções diante de Jesus, porque Ele sabe os momentos em que você está triste, mas Ele também sabe os momentos que você está feliz. Não é pecado estar triste, não é pecado chorar. Pecado é hipocrisia, é querer mostrar para as pessoas uma coisa que você não é. Seja você mesmo, você não tem que ficar se comparando com ninguém. Você é exatamente do jeito que Jesus quis que você fosse. Você é essa obra-prima de Jesus que está aqui nessa noite. Aprenda, querido, a dar graças a Deus no momento de angústia da sua vida. Aleluia. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sim, vai ser porque só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Diga Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus,
presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou, só porque estás comigo. Eu posso clamar, já tenho fé pra descansar, mas não é de sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Eu posso, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Sim, querido, precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Diga! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele nunca deixou de trabalhar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh, aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Vamos louvar juntos, querido.
Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, glorifica Ele com muito louvor, 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 com muito louvor. Glorifique a Deus, glorifique a Ele. Oh, querido, eu quero te dizer uma coisa que o Senhor está colocando no meu coração aqui nessa noite. Deus quer te dar vitórias nessa semana através do seu louvor, da sua adoração. Quem é você aqui nessa noite? Será que Deus merece? Será que Ele merece um pouquinho só que seja da sua adoração? Será que mesmo sem forças, nessa noite você pode tirar um pouquinho lá do fundo de força? Sim, porque Deus te renova nessa noite para louvar Ele, para louvar a Ele, para exaltar o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sorrindo, louve. Tá tendo vitória, louve. Tá sendo derrotado, louve. Louve, louve, louve. Adore, adore. Seja o verdadeiro adorador. Seja um adorador de Deus. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegou o tempo, querido, de separar o joio do trigo. Chegou o tempo de você ser separado, de você ser santificado para se encontrar com o noivo de Jesus. Limpar as suas vestes, limpar as minhas vestes, arrancar de mim todo o lixo, arrancar de mim tudo aquilo que não presta. Aleluia. Porque eu quero me encontrar com Ele, porque eu quero ver a Ele, eu quero ver a Ele, eu quero ver Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu quero me encontrar contigo, eu quero te abraçar, eu quero te adorar, eu quero me prostrar aos teus pés, Jesus. O Senhor fez muito por mim, Jesus, eu não mereço, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício de amor. Obrigado, Jesus. Sopra o Espírito de Deus aqui neste lugar. Aleluia.
Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar sobre o vale de ossos secos. Vai sim, Senhor. Se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Coloca sua mão sobre o seu coração. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito, sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça
e o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as não tratadas, vem restaurar e curar. Abre o seu coração. Jesus quer operar a cura no seu coração. Jesus quer curar você. Jesus quer abençoar você. Amém, querido? Amém, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus seja louvado. Você pode erguer as suas mãos aos céus. Ore comigo. Deus e Pai, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor. Usa agora a minha vida, Senhor, para abençoar todo aquele que eu tocar, porque eu sou um instrumento de Deus. Eu sou uma bênção nas mãos do Senhor. Sai do seu lugar, cumprimente 50 pessoas nesta noite. Se você não conhece essa pessoa, pergunta o nome dela, se apresente para ela. Estiloso seu fone, viu, senhor? Estiloso seu fone. Amém. Galera, os adolescentes estão descendo para a aula, lá embaixo. O pessoal do louvor está descendo, já volta já já. Amém. Minha gente, boa noite de novo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Temos material lá na livraria para criança. O dia das crianças está chegando, né? Bíblia Sagrada. Aí, ó, para criança. Você pode passar lá depois. Davi, cadê o Davi? Está ali o Davi. Esse livro aqui, olha, A Outra Face dos Milagres, Luciano Subirá. Quem conhece o Luciano Subirá? Já ouviu? Televisão, algum livro do pastor Luciano. E esse livro aqui é fantástico. Os Caçadores de Deus. Tommy Tenney. Eu li esse livro há muitos anos atrás. E de vez em quando eu dou uma folheada, porque eu gosto de voltar e reler aquilo que eu já li. Esse livro abençoou muito a minha vida na época. Os Caçadores de Deus, em busca do amado da sua alma. Para você que quer ter mais intimidade com Deus, quer ouvir mais a voz de Deus, esse livro aqui eu indico para você. Aqui, Davi. Amém. Menino bonito. Amém. Deixa eu conversar com você aqui. Gente, amanhã começa a semana de oração, 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta. Você pode escolher um dia da semana para vir para cá orar. Nós vamos abrir a igreja 10 para as 7, a igreja vai estar aberta, e naquele primeiro momento é você e Deus, aonde nós dobramos o nosso joelho, falamos com Deus. Depois juntamos a turma, damos as mãos, oramos, intercedemos, e um dos alvos principais desta semana é a Marcha para Jesus, que acontecerá no dia 26 desse mês, e as igrejas estão numa escala de oração, e a nossa igreja está dentro da escala nessa semana, aproveitando a semana de oração. Eu sei que para muita gente é difícil vir todos os dias da semana, mas escolhe um dia na semana, vem passar aqui um tempo na presença de Deus, vem passar uma hora orando, buscando a face do Senhor.
Na quarta-feira temos campanha, culto de campanha e Santa Ceia. Hoje pela manhã tivemos a Santa Ceia e você tem a oportunidade de participar da Santa Ceia na quarta-feira. Ah, pastor, hoje eu não pude vir pela manhã, eu vou participar da ceia. Quarta-feira que vem, 19h30, culto com Santa Ceia. Se você não participou hoje de manhã e não puder por algum motivo ou não vier na quarta-feira, aí é só no mês de novembro, tá bom? Nós fazemos a ceia, ministramos 2 vezes no mês, primeiro domingo de manhã e a primeira quarta-feira. Aí você coloca na sua agenda, participe em nome do Senhor. Bom, esses são os nossos avisos, sem curso de noivos. Fica de pé aí, pastor Edil, por favor. Pode sentar. Isso. O pastor Edil está pegando o nome pessoal para o curso de noivos. Ah, eu estou namorando, como Davi assim, não estou enrolando. Davi está enrolando lá, Lorival? Não estou enrolando, vou casar, aleluia. Quem quer casar, diga amém. Olha isso, só veio do lado de lá da juventude. Então você deve procurar o pastor Edil, dar o seu nome, nome da sua noiva, do seu noivo, namorado, namorada. E nós estamos abrindo também para casais casados, até 1 ano de casado, tá bom? Mas pessoas procuraram com mais de 1 ano de casado. Procuraram o pastor Edil, você pode participar. Vamos tratar de assuntos que acontecem dentro do casamento, assuntos importantes do casamento, tá bom? Esse curso acontecerá no dia 1º de novembro, é uma sexta-feira, teremos 2 tempos à noite na sexta e na tarde de sábado, no dia 2 de novembro, no feriado. Tá bom? A partir desse curso de noivos, todos aqueles irmãos que vão casar na Igreja de Nova Vida precisam passar pelo curso de noivos. Já estamos com a agenda cheia para o ano que vem, inclusive para casamentos. Tá bom? E também estamos fazendo a inscrição da fé. Você que ainda não tem o seu noivo, a sua noiva, dá o nome pela fé. Ah, vem para a oração 7h da manhã, isso. Melhor, né, pastor Edil? Vai dar certo, oração sempre funciona. Então, procura o pastor Edil. Pastor, eu quero participar do curso de noivo. Estou noivo, vou casar no ano que vem, vou casar esse ano, não sei. É importante que você participe do curso de noivos. Amém. Querido, não tenha medo de se envolver com Deus. Não tenha medo. Hoje pela manhã nós ouvimos um testemunho do pastor Lucas. Eu não vou repetir aqui o testemunho dele, mas ele testemunhou de algo que Deus fez na vida dele a partir de um desafio que Deus fez a ele. E às vezes nós ficamos temerosos em nos envolvermos com Deus. Falamos assim: entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha saúde, Senhor, entra na minha vida sentimental, entra na minha família, mas muitas vezes deixamos Deus do lado de fora das nossas finanças. Não, das minhas finanças cuido eu, Deus fica do lado de fora. Deus, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida para nos abençoar, querido. Amém? O Senhor é dono de todo ouro e toda prata. Ele é o Deus provedor, é aquele que providencia, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos no mundo espiritual e aqui também no mundo físico. Quando eu me comprometo com Ele, quando eu tenho uma aliança com Ele, Ele também tem uma aliança comigo. E nesse momento, nós vamos nos envolver com Deus financeiramente, trazendo no altar dízimos, ofertas, a obra de Deus, o ministério de Nova Vida é sustentado, materialmente falando, por dízimos e ofertas que são entregues aqui neste altar. Agora mesmo as nossas crianças estão tendo uma festa lá embaixo, está bacana lá embaixo, enfim,
tudo isso é investimento que a igreja faz na vida das crianças, dos adolescentes, dos casais, dos noivos, das famílias em geral. Você vai curvar a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por esse momento em que vamos trazer no altar dízimos e ofertas. Abençoa, sim, Pai, a obra das nossas mãos. Abençoa, Pai, a empresa, o empresário, a dona de casa, o jovem. Abençoa o aposentado, aquele que está precisando de uma porta de emprego. Sim, meu Deus, abençoa, sim, cada família aqui representada. Nós oramos, te agradecemos, porque cremos num Deus de milagre. Cremos num Deus que provê todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Nossos obreiros têm envelope. Faça o seu melhor nesta noite. Se envolva com Deus. Seja sócio de Jeová Jiré. Amém, minha gente. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus em Atos, capítulo 12. Porém, eu vou usar a Bíblia, a mensagem. Eu sei que nós não temos a mensagem para botar aqui, então não coloca, tá? Você que tem a Bíblia, a mensagem, acompanha na sua Bíblia. Você que não tem ainda, né, a propaganda lá da livraria, lá na livraria tem, tá bom? Acompanhe a leitura, por favor. Eu achei muito mais interessante aqui na mensagem, a mensagem que eu vou pregar. Então, está escrito assim, olha, e foi nesse meio tempo que Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João. E quando viu que
isso fez subir a sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo o linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. Repita comigo: a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda na porta guardas vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro. Depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo e o anjo ordenou: vista-se, calça os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda: vista o casaco, vamos sair daqui. Pedro o seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar, isto é real. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos. E, esquecendo-se de abrir a porta, deixando Pedro lá na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo? Disseram, mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, batendo a porta. Versos 16 e 17, finalmente abriram a porta e quando viram que era ele mesmo, não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Senhor, envia a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Eu me escondo agora atrás do teu Espírito. Meu Pai, que esta palavra alcance também os corações que estão agora assistindo este culto pela internet, os que vão assistir pelo programa de televisão, Senhor, os que vão assistir pelo aplicativo da Igreja de Nova Vida, que esta mensagem possa percorrer o mundo, Senhor, e abençoar muitas vidas. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, sua vida vai melhorar. Isso, vamos sentar um pouquinho. Meus irmãos, a Igreja de Jesus, ela é conhecida por algumas marcas que nos mostram a verdadeira Igreja de Jesus, desde a sua fundação, passando anos, séculos, até chegar nos nossos dias. E eu quero citar algumas marcas que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. Uma das marcas são os milagres.
O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor, Ele continua operando milagres no meio da sua igreja. O tempo dos milagres não acabou. Os milagres não foram apenas para o tempo dos apóstolos, como muitos pregam e até creem. Mas Jesus continua vivo, Ele ressuscitou. E Ele continua no meio da igreja operando sinais e maravilhas. Milagres, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você fica assim, estonteado, você fica impactado com tantos milagres que aconteciam naquela época. Porém, os milagres não cessaram. Deus continua operando milagres. Diga comigo, Deus continua operando milagres. Uma outra marca da igreja de Jesus é o poder de Deus, irmãos. Paulo falava, olha, eu prego o evangelho de poder. Não é um evangelho só de palavras, de citações. A pregação da palavra, ela vem carregada de dínamo, dinamite, poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o poder de Deus é uma marca preciosa da igreja de Jesus. O poder de Deus está no meio da sua igreja. Jesus amado. O poder de Deus está no meio da sua igreja. Quem está dormindo, diga amém. Presença de Deus, irmãos. Sinal, marca da igreja. A pessoa, se você viesse aqui domingo após domingo para me ver o pastor Divani, pastor Edil cantar. O povo estava lá no Rock in Rio, milhares e milhares de pessoas. Estavam lá cantando, se alegrando. Mas o Rock in Rio acabou. E aí elas voltam para suas casas vazias, com o sentimento do que está faltando alguma coisa. Mas quando você vem num culto a Deus, você volta cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória de Deus também é um dos sinais, uma das marcas da igreja de Jesus. E poderíamos citar aqui dezenas de outras marcas que caracterizam a igreja de Jesus. E tudo isso é muito bom, irmãos. Ah, irmãos, hoje pela manhã foi tão tremendo. Culto com a Santa Ceia. A gente estava até quicando no poder de Deus aqui, olha. Foi um mover, o vento do Espírito soprando neste lugar. Glória de Deus, presença de Deus, milagres, testemunhos, todos os dias dos milagres que o Senhor está operando. Aleluia. Tudo isso é bom, é bênção. Mas há uma grande marca da igreja de Jesus, que muitos pregadores não falam, muitos pregadores não citam, porque não dá ibope. E hoje pela manhã eu falei, olha, eu vou pregar uma mensagem à noite, eu não vou falar nem o título, porque é uma mensagem que não dá ibope. Uma das marcas da igreja de Jesus é a perseguição. Não é esse negócio que tem gente que tem mania de perseguição, não. Você conhece gente que tem mania de perseguição? Eu estou falando de ser perseguido porque você ama a Deus, entregou a sua vida para Jesus, e a perseguição sempre foi uma das marcas da igreja de Jesus. Eu estava pensando, enquanto preparava esta mensagem, eu nunca vi um anúncio de igreja assim. Venha para esta igreja e você terá uma vida de perseguição.
venha para a campanha da tribulação. 7 semanas para você ser atribulado. Você já viu isso? Participe desta igreja e a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ter problemas, lutas, dificuldades. É isso que a gente vê nas propagandas? É culto da vitória, é culto da bênção, é culto para ficar milionário, é culto para casar, é culto para isso, é culto para aquilo, é campanha da reconstrução, é campanha da prosperidade, é a bênção de Deus urgente, o milagre urgente. Nós vemos isso, mas nós não vemos uma propaganda de igreja dizendo que se você entregar a sua vida para Jesus, se prepara, porque você vai ser perseguido. Amém sim ou amém não? Por que você está fazendo essa cara para mim, Mauro? Os benefícios, mas tem benefícios, irmão. O que nós aprendemos com a perseguição? Quais são os benefícios da perseguição? Porque se Deus permite, é uma das marcas da igreja, é porque a perseguição traz no seu contexto, no seu bojo, algum benefício de Deus para as nossas vidas. Primeiro, só é perseguido quem incomoda o inferno. Vamos ver se o amém vai ser forte. Amém? Amado, o crente meia boca, o crente morno, que não está nem lá, nem aqui, não sabe, que o diabo olha e fala assim, esse sujeito aí não é uma ameaça para o meu reino, só é perseguido quem incomoda o inferno. Pedro estava incomodando o inferno, irmãos. O homem estava revolucionando a igreja daquela época. As pessoas colocavam os enfermos nas calçadas, a sombra de Pedro era projetada sobre os enfermos, eles eram curados, irmãos. Pedro estava sacudindo as bases do inferno. Então Herodes, primo primeiro do capeta, eu vou ter que prender esse sujeito. E diz a Bíblia que ele matou o Tiago, irmão de João, e o povo, a galera gostou. E ele falou, se eu perseguir os crentes, eu vou ganhar popularidade com os judeus. Então vamos prender o chefe, vamos prender o maioral deles, vamos prender Pedro. Irmãos, como Pedro incomodava o inferno. Preste atenção. Se a tua vida está tranquila, está beleza, não tem nenhuma perseguiçãozinha, nem do cachorro da tua vizinha, tem alguma coisa errada, irmão. Porque o crente que incomoda o inferno, o crente que é instrumento nas mãos de Deus, ele é perseguido. A Beth estava com a fome de urso, sábado, sexta-feira. Aí nós estávamos de carro, ela falou, para ali, compra um biscoito para mim. Tinha uns 4 cachorros na calçada, dormindo. Sabe esses vira-lata de beira de que fica na porta de barzinho? Eu olhei para eles, falei, esses bichos aí não oferecem nenhum perigo, não. Quando eu botei o pé para fora do carro, os 4 avançaram em mim, eu pulei igual um raio para dentro do carro. Aí eu fiquei de dentro do carro assim, está repreendido, sai, está amarrado. Sai daqui, rapaz. Aí saíram, eu cheguei para a dona do bar e falei assim, mas esse cachorro está espantando a freguesia. Não, mas não mordem não. Eu falei assim, não mordem, depois que abre a boca e fecha. Nem se você está sendo perseguido por cachorro, querido. Tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Crente que incomoda o inferno é perseguido, isso é fato. Eu aprendo com a perseguição que muitas vezes a perseguição é tão severa que paralisa as nossas ações. Eu não sei se você
já sofreu uma perseguição tão severa que paralisou literalmente as suas ações. O verso 4 diz assim, olha, o apóstolo ficou na cadeia vigiado por 4 grupos de 4 soldados. Olha aí. Colocaram algemas em Pedro, mas 4 grupos de 4 soldados. Diz a Bíblia que Herodes não queria dar mole, não queria bobear, vai que ele foge. Então existem perseguições que se apresentam em nossas vidas, que são tão severas, que nos paralisa, que nos prende. E eu aprendo outra coisa sobre perseguição. Eu aprendo que a oração, repita comigo, oração, sempre foi e sempre será a arma mais poderosa do crente. A oração sempre foi, sempre será a arma mais poderosa do crente. Diz o texto no verso 5. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O que me chama a atenção no texto é que a Bíblia diz que eles oraram em todo o tempo. Fale comigo, todo o tempo. Eles não fizeram uma oraçãozinha, mequetrefe. Eles não fizeram como muitos fazem, batem nas costas do crente, está indo para a igreja, estou, ora por mim lá. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. Diz o texto que eles oraram fervorosamente em todo o tempo. Queridos, imagina aquela galera toda ali naquela casa, de mãos dadas, joelhos no chão, jejum, oração. Como precisamos aprender, amados, como a igreja primitiva, voltar às origens, irmãos. Diz o texto que eles oraram todo o tempo em que Pedro esteve preso. Quase que deu um trava-língua agora. Verso 6. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Olha para mim, querido. Há pessoas que estão sob pressão tão grande que o prazo para acontecer o milagre está acabando. Você já passou por isso? Você viveu isso? O prazo está acabando. Diz o texto que o dia em que Herodes marcou para matar Pedro já estava chegando. Olha a situação, ele vigiado por 4 grupos de 4 soldados, preso, o dia está chegando, mas a igreja estava orando fervorosamente. Dê uma salva de palmas ao Senhor, querido. Aleluia. Agora essa Bíblia é fantástica. Essa Bíblia é a mensagem. Diz que tudo isso estava acontecendo e Pedro nos ensina uma das maiores lições do que é descansar em Deus. Essa Bíblia aqui é fantástica. Diz a Bíblia que ele estava dormindo como um bebê. Dormindo como um bebê. Quem já viu um bebê dormindo? É a coisa mais linda, mais pura. Bebê não tem preocupação com conta. Bebê não tem preocupação com promissória vencendo. Bebê não tem preocupação que tem que pagar o aluguel. Tem que pagar o aluguel. Ele sabe que quando começar, a mãe vai meter uma madeira, chuchar uma madeira nele. Sabe que quando ele faz aquele negócio fedorento, a mãe vai, tira a fralda, dá um banho, passa um creminho, fica cheirosinho. Quando o João faz esse negócio fedorento lá em casa, ele faz assim, ele só faz assim,
Aí a gente vai, tira aquela fralda suja, dá um banho, passa creme, bota uma fralda nova. É esse velho, vai se preparando, Valério. É desse jeito, tia Luísa. A Bíblia diz que ele dormia como um bebê, irmãos. O pau está quebrando. Os soldados estão vigiando ali, olha. Herodes está contando os minutos para mandar ele para ser linchado. E ele está dormindo como um bebê. Eu quero profetizar na sua vida que por mais perseguições e lutas que você esteja enfrentando, esta noite você vai dormir como um bebê. Você pode comprar o leitinho, botar do lado, a mamadeira. Se você acordar lá para as 3 horas da manhã, toma a mamadeira, põe o biquinho na boca. Tem um pastor amigo meu que só dorme de bico, irmãos. Vai ser outra história. É casado, avô. É lá do Rio de Janeiro. O pastor amigo da Nova Vida. Só dorme de bico. É umas coisas inacreditáveis, né, irmãos? Ah, Deus amado. Queridos, o que acontece quando oramos fervorosamente? Porque a Bíblia diz, amados, olhe para mim, por favor, que Pedro estava lá dormindo como um bebê, mas o inimigo estava com tudo tramado. Ele estava sendo vigiado e com algemas. Ele dormia como um bebê. A igreja orava fervorosamente. Então, amados, o que acontece quando nós oramos fervorosamente? Primeiro, diz o texto que o anjo acordou Pedro. O Senhor olhou para a terra, olhou para o seu servo preso, 4 grupos de 4 soldados, algemas. O inimigo mal já prevalecendo, o tempo está chegando, a oração está chegando no trono, a oração está chegando no trono, a oração está enchendo o trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele aponta para um anjo e fala: vai lá e resolve, porque o povo está orando e eu vou atender a oração do meu povo. E o Senhor mandou o anjo, e o anjo chegou, o milagre chegou e Pedro acordou. O anjo falou: acorda, Pedro, você está dormindo aí, cara? Herodes quer te matar, os caras estão aí, tudo perto de você, querendo te matar também, te vigiando. Mas o Senhor me enviou porque a igreja está orando. Quando oramos fervorosamente, o Senhor libera os seus anjos a nosso favor. Quando oramos fervorosamente, Deus tem pressa em nos livrar das cadeias e frustrar os planos do inimigo. Os momentos estavam sendo contados. Herodes estava assim: está faltando 1 hora, 3 minutos, 4 segundos, mas o Senhor tinha mais pressa em tirar Pedro daquela situação do que Herodes em matar Pedro. O Senhor tem pressa em nos liberar. Diz a Bíblia que as algemas caíram. Quando oramos fervorosamente, as algemas caem. O anjo dá uma ordem para Pedro. Pedro obedece a ordem do anjo. Aí o Pedro chega no meio da rua, ele fala: será que eu estou sonhando? Será que está acontecendo? O salmista certa feita escreveu: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe, amado, quando o milagre chega, muitas vezes nós ficamos como quem sonha, porque a nossa mente humana não consegue, sabe, entender muitas questões espirituais, muitas coisas que Deus faz. Fato é que o que estava acontecendo era real, e o próprio Pedro achou que estava sonhando. Meu irmão, fala para quem está ao seu lado: quando o teu milagre chegar, você vai pensar que está sonhando.
Posso ver alguns olhinhos brilhando daqui. Hein? Aleluia. Quando o teu milagre chegar, você vai pensar que está sonhando, mas será realidade. E algo muito interessante que Deus falou no meu coração, estamos terminando, versos 15 e 16, diz assim, olha, mas eles, quando ele foi solto e bateu lá na casa onde a galera estava orando, diz que a menina ouviu a voz de Pedro e voltou correndo, olha, é Pedro, Pedro está aí fora. Mas eles recusaram a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo, disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos começaram a dar asas à imaginação. Olha aí, querido. Sabe o que isso aqui me fala? Isso aqui me fala que muitas vezes nós mesmos não acreditamos em nossas orações. Não é verdade? Muitas vezes nós oramos, o milagre acontece e nós falamos, não é possível, isso não é de Deus, não pode ser de Deus. Queridos, eles estavam orando fervorosamente para Pedro ser solto. Aí Pedro é solto, eles não acreditam. Olhe para mim, meu irmão, creia nas suas orações. A oração é um instrumento poderoso. Instrumento é uma arma de guerra. E eles falaram, essa menina está doida. Eles mesmos não estavam acreditando no resultado. Oração funciona. Fala para o teu irmão, meu irmão, oração funciona. Você não está orando? Quem é que está orando por alguma questão? Então, a sua oração vai funcionar. O anjo vai na frente, vai abrir as portas. Esse é o poder da oração, querido. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Pedro só foi solto porque a igreja orou fervorosamente durante todo o tempo. Olha que lição maravilhosa nós aprendemos nesta noite. A oração, ela é poderosa. A igreja orou todo o tempo por Pedro, fervorosamente. O anjo foi, abriu as portas, as algemas quebraram e ele foi livre. E o povo não estava acreditando. Acredite, querido, o Senhor vai responder as tuas orações. Meus irmãos, eu sinto quando tem gente orando por mim. Eu sinto. O Espírito Santo de Deus testifica no meu espírito quando tem pessoas orando por mim. Quantos livramentos que nós nem vemos, nem sabemos. Quantos milagres já foram liberados sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque alguém está orando por nós. Pratique a oração, interceda. Interceda por sua casa, por seus filhos, interceda. Deus ouve a oração. E é interessante que alguém falou para a menina, olha, deve ser o anjo dele que está aí fora, não é Pedro não. E eu matutei isso, o anjo dele? Que negócio é esse? Irmãos, eu conheci um evangelista, um pastor que prega no mundo inteiro. Tornei-me muito amigo desse pastor. E ele me contou uma experiência que ele tem. Todas as vezes que ele tem uma agenda para uma cidade, para uma nação, ele tem um grupo de intercessores. E durante 30 dias, aquele grupo de intercessores intercede pelo trabalho dele, jejua pelo trabalho dele. Então ele vai fazer a campanha evangelística, seja no Brasil, seja em outro país. E ele falou que acontece muitas vezes. Depois do culto, da reunião, pessoas o procuram e falam, pastor, muito obrigado pela visita que o senhor fez na minha casa, me convidando para vir a este culto. Só que ele nunca fez essa visita. Entendeu aí?
E ele falou que não são poucas pessoas. Deus envia um anjo para ir na casa da pessoa, convidar a pessoa para ir no culto. É os mistérios de Deus, irmãos. E a pessoa procura o pastor e fala: olha, obrigado pela visita. O meu anjo deve ser muito bonitão, né, irmãos? O anjo do Jonas é barrigudo e barbudo. O anjo do pastor Divani é maratonista, veloz. O anjo do Mauro é carequinha. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu estou me deleitando, relendo Atos dos Apóstolos, nesta linguagem e a mensagem. Como Deus tem falado ao meu coração, irmãos. E eu quero orar nesta noite, porque oração funciona. Você que veio aqui e parece que está preso em alguma situação. Pedro estava preso, sendo vigiado, perseguido, mas a igreja orou fervorosamente, e o anjo do Senhor foi, libertou Pedro. E mesmo assim a igreja não creu. Mas se você crer nesta noite no poder da oração, essa situação que está prendendo a sua vida, essa perseguição tão tremenda que está vindo contra você, vai cessar. Porque o Senhor vai enviar o seu anjo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus. Para ganharmos tempo nesta noite. Sim, pastor, eu estou sofrendo perseguição. Seja no seu trabalho, na sua família, muitas vezes até no meio cristão, nós sofremos perseguição. Mas a igreja orou fervorosamente. Quando nós oramos, o milagre acontece. Você que precisa receber esta oração, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Agora creia, a perseguição, ela é permissão de Deus para presenciarmos os milagres de Deus. Milagres que nós vamos olhar e vamos falar assim: não, eu nem creio que isso está acontecendo. Então vem aqui ao altar, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, quero ministrar a oração da fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. A igreja de cabeça curvada, de olhos fechados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta. Aleluia. Nunca vi um justo sem resposta. Vou ficar no sofrimento. Meus irmãos, eu imagino Pedro ali preso. 4 grupos de 4 soldados algemados. Herodes contando as horas, os minutos, para ceifar a vida de Pedro. Mas a igreja orou fervorosamente, e o Senhor enviou o seu anjo. Querido, o Senhor tem colocado um anjo do teu lado, querido, querida.
Então não pare de orar, não pare de clamar, não pare de pedir, não desista. A igreja orou em todo o tempo. E porque a igreja orou em todo o tempo, o milagre aconteceu. Meu Deus, eu não sei qual a perseguição que se levantou contra esses irmãos que vieram aqui no altar. Perseguição que muitas vezes chega a travar a vida, a nos prender, Senhor, e não nos deixa caminhar. Mas o Senhor está enviando um anjo agora. O Senhor está enviando um anjo agora. O Senhor está enviando um anjo agora para quebrar o poder desta perseguição. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Caia por terra todo espírito de Herodes que se levanta contra o povo de Deus, contra os servos do Senhor. Aleluia. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja bendito e glorificado nesta perseguição, em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus, igreja, fique de pé. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Erga as tuas mãos aos céus, querido. Precisa entender o que Deus está fazendo. Abra sua voz e adore o nome do Senhor. Quando Ele fica em silêncio, Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. basta somente esperar. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. pega suas mãos e adore. Não louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha com quem nele confia. Caminho é motivo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Olha para mim, por favor. Essa noite você vai dormir igual um bebezinho. Passa ali na Indiana, na Pacheco, compra um bico, uma mamadeira, mucilon, como é que é aquele leite de neném? Aptamil. Faz uma mamadeira caprichada, deixa do lado assim. Você vai dormir igual um bebezinho. Porque não é essa tribulação, essa perseguição que vai roubar a tua bênção. Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Vamos sentar só um minuto. Vamos terminar já o culto. Passamos 5 minutos, me perdoem. Está ali o pastor Lucas dando telogo para mim. Então o que acontece? Sexta, sábado e domingo acontece o retiro Conectados. Pastor Marcelo Reis e pastora Fabiana, eles vêm para ministrar lá no sítio. E no domingo à noite a galera vem direto de ônibus do sítio para a igreja. E o pastor Marcelo, domingo que vem à noite,
estará ministrando. Pastor Marcelo é bênção, né, irmãos? Fabiana é bênção, né? Eles estarão ministrando domingo que vem à noite, direto do retiro. Como acontece nos nossos retiros, sempre tem um jovem ou outro que está estudando, não está trabalhando, quer ir ao retiro e não tem recurso para ir ao retiro. Então você, meu amado, minha amada irmã, que sentir de Deus, se for viável para você adotar um jovem, parece que faltam 8 ou 9 jovens para recurso para ir ao retiro. Procura o pastor Lucas, de repente você não vai bancar um jovem todo, paga metade, faz aquilo que Deus falar ao seu coração. Abriram 2 vagas para o retiro, houveram em cima da hora 2 desistências, então alguns jovens